Um mito muito comum que os anti-adventistas espalham por aí é de que a doutrina do juízo investigativo, que é defendida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela contraria a suficiência da cruz de Cristo, ela contraria a suficiência ou a eficácia do sangue de Jesus para justificar os nossos pecados, para purificar os nossos pecados, para nos salvar, certo? Então, na mentalidade dos anti-adventistas, não basta crer em Jesus dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque a sua salvação, a sua justificação, a sua purificação, ela estaria apenas no futuro, apenas quando o seu nome passar no juízo investigativo. Aí sim você vai ser justificado, aí sim você vai ser expiado dos seus pecados, aí sim você vai ser salvo. Então até lá você não tem a salvação, você não tem a justificação, você não tem a expiação e, portanto, a cruz de Cristo ela não seria suficiente, certo? Mas será que é isso mesmo que nós, adventistas, acreditamos? É isso mesmo que a doutrina do juízo investigativo diz? E é isso mesmo que a gente interpreta dos textos bíblicos? É isso que eu quero conversar um pouco com vocês hoje. Meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o podcast de teologia e assuntos afins, e esse é o episódio número 127. Antes de continuar, eu gostaria de deixar um recado rápido para o ouvinte, para o espectador. Você pode ajudar financeiramente esse podcast de várias maneiras. Uma delas é fazendo um pix para a chave davicaldasb, este B é de bezerra@gmail.com. Outra é se tornando um doador recorrente. Como é que você faz isso? Você vem aqui na descrição, tem o link do Mercado Pago, você clica no link do Mercado Pago, então você pode colocar lá o valor que você quer doar mensalmente. Outras duas formas são comprando meus livros, que dentro em breve sairão, então vocês vão poder comprar o impresso ou mesmo o digital na versão para EPUB, e comprando quaisquer outros materiais que eu venha a vender. Eu estou produzindo uma camisa do Intelectus Podcast, então quando sair eu vou mostrar aqui, vocês também podem me ajudar desta maneira. Fazendo qualquer uma dessas coisas, vocês ajudam grandemente a sobrevivência deste canal. Dito isso, vamos continuar o episódio. Muito bem, o que eu quero fazer aqui hoje é sair do que eu chamo de maternal do anti-adventismo, né? Então, o maternal é aquela classe que você tem crianças de 4, de 5 anos, né? E as críticas que o anti-adventismo faz em relação ao adventismo, elas são do tipo maternal. É uma coisa bem infantil, bem de criança, bem imatura. E eu quero evoluir um pouquinho, desenvolver um pouquinho com o ouvinte e o espectador as discussões. Então, a gente vai fazer uma coisa um pouco mais profunda, tá? A gente vai sair desse maternal. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai trabalhar a temática bíblica da expiação, como é que funcionava no Antigo Testamento, vamos tirar algumas conclusões para a nossa época e, a partir daí, entender como que a Igreja Adventista do Sétimo Dia interpreta os textos bíblicos, tá? Como ela realmente interpreta, o que realmente o texto bíblico parece dizer, ok? Então, fazendo isso, a gente mantém a discussão dentro da Bíblia de uma maneira profunda, certo? E aí, se no final você quiser discordar, pelo menos a gente vai estar discordando dentro de uma discussão profunda e não uma discussão de maternal, ok? Então, dizendo isso, vamos começar aqui a nossa análise. Ok, vamos começar entendendo como é que funcionava o sistema levítico, que é o sistema de sacrifício, sacerdócio e santuário da antiga aliança em Israel, tá? Esse sistema levítico ele era um sistema bastante complexo, ele tinha várias ocasiões diferentes, onde você tinha vários sacrifícios diferentes que precisavam ser feitos, com quantidades diferentes, então ele tinha várias nuances, ok? Mas apesar disso, a gente pode destacar aqui o que era a base desse sistema. E a base desse sistema era chamado de contínuo. O que era o contínuo, o serviço contínuo? Era o que acontecia todos os dias no pátio do templo e no lugar santo do templo. Então a gente sabe que o santuário, ele tinha o pátio, ele tinha o lugar santo, quando você entrava nele, e depois você tinha o lugar santíssimo. A gente vai falar desses dois lugares já. O que acontecia no pátio? Acontecia o chamado sacrifício contínuo, que consistia no seguinte: 2 sacrifícios feitos todos os dias, sem cessar, um pela parte da manhã e outro pela parte da tarde, tá? Então isso acontecia no pátio. No lugar santo, o que acontecia era que o sacerdote, ele colocava ali os pães da proposição, né, uns pães que ficavam ali durante o dia, e ele mantinha um candelabro aceso e também ficava trocando o incenso para que o incenso subisse o dia inteiro, tá? Então, isso era feito continuamente, todos os dias, e por isso que essa é a base do sistema. Porque você tinha, por exemplo, o sacrifício que alguém
fazia porque cometeu um determinado pecado. Aí levava lá um cordeiro, por exemplo, o sacerdote matava esse cordeiro. Isso estava relacionado a um pecado específico de uma pessoa específica. Só que esse sistema aqui era um sistema feito para todo Israel e todos os dias. E não só todos os dias, né, mas durante todo o dia, né? Os sacrifícios, manhã e tarde. O incenso, o tempo todo, né? A luz, o tempo todo. E por aí vai. Bom, o que a gente precisa entender agora desse sistema? A gente precisa entender o que isso simbolizava para a época, para aqueles judeus, aqueles israelitas, e o que isso significa para hoje, para a nova aliança, tá? O sacrifício contínuo, feito todos os dias, manhã e tarde, ele simbolizava para o israelita daquela época que a qualquer momento que ele pecasse, a qualquer dia que ele pecasse, ele tinha à sua disposição a expiação. Então, todos os dias havia um cordeiro sendo morto pelo pecado de Israel. Manhã e tarde. Pequei hoje, tem um cordeiro sendo morto. Eu pequei de manhã, tem um cordeiro sendo morto. Eu pequei à tarde, tem um cordeiro sendo morto. Passou o dia, pequei no outro dia, tem um cordeiro sendo morto. Então simbolizava que a expiação ela estava sempre disponível para o israelita, certo? E o que significava aquele serviço que o sacerdote fazia dentro do lugar santo? Bom, eu não vou detalhar tudo aqui, mas, por exemplo, uma das coisas que ele fazia era manter o incenso subindo ao céu o tempo todo. Isso era identificado, sempre foi identificado, como um símbolo das orações do povo e do próprio sacerdote que sobem ao céu. Então, por que ela ficava subindo o tempo todo? Justamente para dar essa ideia de continuidade. As orações sobem o tempo todo, Deus as recebe o tempo todo, certo? Então essa é uma das simbologias dentro do lugar santo, né? Você tinha essa atividade que simbolizava a intercessão. E aí você percebe que essas coisas elas se conectam, né? Porque lá fora você tinha uma expiação que estava disponível o tempo todo para o judeu, certo? A qualquer momento que ele pecasse, e ali dentro você tinha um símbolo de que as orações elas subiam para Deus o tempo todo, elas eram ouvidas por Deus o tempo todo, certo? Então é um indício de que o sistema ele fazia essa conexão entre o indivíduo e Deus o tempo todo, a todo momento. Então, se ele pecasse, ele tinha a expiação, ele tinha a intercessão feita por ele, ok? Agora, em relação à nova aliança, em relação a nós crentes em Jesus Cristo, o que isso significa? Ou o que isso significava, simbolizava para nós? Bom, o sentido é bastante óbvio e você vai encontrar isso ali em Hebreus, você vai encontrar em várias passagens do Novo Testamento, nos próprios evangelhos, né? A associação entre o sacrifício de animais e o sacrifício de Cristo. Todos os sacrifícios de animais, não só esses, né, o da manhã e o da tarde, o sacrifício contínuo, mas todos os sacrifícios em Israel, eles simbolizavam o sacrifício de Jesus, certo? Apontavam para o sacrifício de Jesus, que era de fato o sacrifício que resolveria concretamente o problema do pecado, que nos justificaria de fato, certo? Que nos salvaria de fato, que nos purificaria de fato diante do Pai. Ok? Então esses sacrifícios serviam para isso, para apontar para o sacrifício verdadeiro, enquanto o sacrifício verdadeiro, concreto, não vinha, né? Eles faziam essa ponte, né? Eles resolviam, entre aspas, o problema de uma maneira temporária, ok? Então, para nós, o que simboliza esse sacrifício contínuo manhã e tarde? Ele simboliza a eficácia contínua e diária do sacrifício de Cristo para nós. Então, assim como o judeu, a qualquer momento que ele pecasse, ele tinha à sua disposição a expiação do seu pecado, então bastava que ele fosse um verdadeiro crente e pedisse perdão, enfim, e ele receberia essa expiação. Nós também, cristãos, recebemos essa expiação de Jesus Cristo a qualquer momento que a gente peque. Se nós somos cristãos verdadeiros, se nós cremos verdadeiramente em Jesus, se nós temos uma vida com Jesus, onde evidentemente quando a gente peca, a gente se arrepende, a gente pede perdão, etc. Então, o sacrifício dele é eficaz o tempo todo para nos redimir, para nos justificar, para nos purificar, certo? E o que significava, por exemplo, o incenso, ou todo o trabalho que o sacerdote fazia ali no lugar santo, né, diariamente? Significava o próprio trabalho que Jesus faz no santuário celeste diariamente. Vamos lembrar que lá em Hebreus é dito que o santuário terreno,
ele foi feito como um modelo do santuário celeste. O santuário celeste, ele é o verdadeiro. Então existe um santuário celeste, tá? Onde Jesus entrou na sua ascensão, ok? E ele ministra neste santuário celeste. Então, o santuário terreno, com os sacerdotes terrenos, com os sacrifícios terrenos, eles apontavam para este santuário celeste, onde Jesus, ele atua como sacerdote e sumo sacerdote, ok? Então, o que o sacerdote fazia no lugar santo, tudo que ele fazia ali continuamente, diariamente, simboliza o que Jesus faz diariamente. E é interessante, se a gente focar, por exemplo, na questão da intercessão, né? A gente falou aqui das orações subindo ao céu o tempo todo, né? Do sacerdote ali como o mediador nesse sentido, né? Veja, a Bíblia vai colocar que Jesus ele faz esse papel. Você vai ter isso em textos como Hebreus 7:25, Romanos 8:34 e alguns outros, né? Então essa ideia de que Jesus está diante do Pai intercedendo por nós, né? Ou como João vai colocar também, advogando em nosso favor, isso existe no Novo Testamento em vários lugares. Então ele está aqui fazendo aquele papel que o sacerdote fazia diariamente, constantemente, no lugar santo. Ele mediava, ele intercedia, ele fazia com que as orações chegassem ao céu, chegassem ao Pai. Então isso aqui simbolizava o serviço de Jesus depois da sua morte e ressurreição, depois da sua ascensão no santuário celestial, ok? Aí aqui nesse ponto a gente precisa fazer uma pausa para raciocinar um pouquinho, tá? Vamos lá. Segundo o sistema levítico, que eu acabei de colocar aqui, com o seu sacrifício contínuo, que era feito todos os dias, manhã e tarde, esse sacrifício, ele era eficaz? Ele era suficiente? Então vamos imaginar, eu sou um judeu e eu sou um pecador, obviamente, né? E eu cometi um pecado hoje, certo? Só que eu sou um judeu crente, verdadeiro em Deus, eu procuro andar com Deus, eu reconheço que eu sou pecador, reconheço a graça de Deus, mas reconheço também que Ele me perdoa, estou sempre pedindo perdão pelos meus pecados, etc, certo? Então, cometi um pecado hoje. Aí eu pedi perdão, ok. Esse sacrifício que foi feito ali no santuário, né? Vamos dizer que eu pequei de manhã, foi feito sacrifício de manhã. Esse sacrifício, ele serve para me limpar? Ele serve para que eu seja considerado quite diante de Deus? No sentido relativo, ou seja, dentro desse sistema levítico, sim, ele serve. Ele é o sacrifício que serve para que eu seja justificado diante de Deus, certo? A gente sabe que, no sentido absoluto, eu ainda tenho uma pendência, porque o sangue de animais, ele não é suficiente para nos purificar, certo? Mas isso é uma coisa que Deus havia prometido que resolveria lá na cruz com Cristo, certo? Então esse sacrifício, ele funcionava como se Deus estivesse dizendo o seguinte: olha, eu vou aceitar esse sacrifício aqui como o sacrifício que purifica o seu pecado, certo? Eu ainda tenho que resolver o problema lá na frente. Eu vou resolver. Mas por hora, vou considerar que você está aqui comigo. Era assim que funcionava, era isso que queria dizer, certo? Então, se eu pequei, mas tenho esse sacrifício, e eu sou um crente verdadeiro, eu pedi perdão e tal, foi resolvido, eu fui perdoado. Não tem mais nenhuma pendência no sentido relativo dentro deste sistema, certo? Eu estou quite com Deus. Foi resolvida a minha pendência com Deus. Deus me perdoou. Tá bom, meu filho, tá perdoado, tá tudo certo, tá? Da mesma forma, na nova aliança, né, agora a gente vai, né, sair do tipo para o antítipo, né, para aquilo que era simbolizado, né, do símbolo para o que era simbolizado. Da mesma forma, se você é um crente verdadeiro hoje, e aí você pecou, se arrependeu, pediu perdão, o sangue de Jesus, ele te limpa do seu pecado? Limpa. Tá tudo certo. Foi resolvido, ok? Então, tanto no passado quanto no presente, esse serviço contínuo, ele é suficiente para resolver o seu problema com Deus. No passado, em termos relativos, né, dentro do sistema, já que Cristo ainda viria, hoje que Cristo já veio, resolve-se definitivamente. Então a gente pode dizer com certeza absoluta, a partir da Bíblia Sagrada, que o sacrifício diário era suficiente para aquilo que se propunha, né, que era resolver os pecados diários das pessoas,
E o sacrifício de Jesus, que é eficaz diariamente e continuamente, ele é suficiente. Você é um crente verdadeiro, ele te limpa, ele te lava, ok? Agora que a gente entendeu a questão do sacrifício diário e da intercessão diária, contínua, agora a gente pode ir para a segunda parte desse sistema levítico, que era o quê? O dia da expiação, o Yom Kippur. E é aqui que a coisa começa a enrolar um pouquinho. A gente tem um desafio aqui pela frente. Por quê? Porque veja bem, você tinha esse sacrifício diário. Esse sacrifício, ele era eficaz. Então você pecou, o sacrifício limpou o seu pecado. Se você é um crente verdadeiro, se você está ali diariamente com o Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados, etc. Tá? Mas aí no final do ano, você tinha um dia em que o sumo sacerdote ele ia entrar no lugar santíssimo. Então, como eu falei, o santuário ele tinha o pátio exterior, ele tinha o lugar santo, que era onde o sacerdote diariamente queimava incenso, etc. E você tinha o lugar santíssimo. Era um segundo compartimento onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez só por ano. Era nesse dia, dia da expiação, Yom Kippur, certo? Nesse dia, ele fazia a purificação do próprio santuário e ele fazia uma purificação de todo o povo. E aí, a pergunta é a seguinte: se o sacrifício diário, contínuo, manhã e tarde, ele já era suficiente para limpar o povo, para perdoar os pecados, né? Ele já era suficiente para você. Você é um judeu, crente, verdadeiro, anda com Deus, né? Pede perdão pelos seus pecados. Se todos os pecados que você cometeu ao longo do ano, eles já tinham sido perdoados, Deus já tinha dito, ó, você tá quite comigo, tá tudo certo, então para que existia o dia da expiação? Por que existia esse dia? E essa pergunta é interessante, por quê? Porque como eu falei no início, os adventistas são acusados de não crerem na suficiência de Cristo, na suficiência do sangue de Cristo, da cruz de Cristo, para perdão dos pecados. Por quê? Porque acredita que vai ter um juízo investigativo. Então a gente teria que esperar até o juízo investigativo para que haja esse perdão de pecados, essa expiação, etc e tal. Ok? Essa é a leitura que os anti-adventistas fazem. No entanto, o que a gente está vendo aqui na Bíblia é exatamente a mesma problemática. Você tem um sacrifício diário, contínuo, manhã e tarde, que a gente já viu que é eficaz, que a gente já viu que é suficiente, que simboliza justamente a eficácia diária e contínua do sacrifício de Cristo. E, no entanto, apesar disso, você tem o dia da expiação. Para quê? Não é suficiente o sacrifício diário? Não é suficiente o serviço diário? Para que tem que ter esse dia da expiação? E é curioso, porque essa questão ela existe na Bíblia, né? É uma discussão que a gente precisa fazer, mas aí, neste caso, o anti-adventista ele não vai dizer, não, olha, a Bíblia ela é contraditória, o dia da expiação é contraditório com o serviço diário, né? Aí ele não vai fazer isso. E óbvio que ele não vai fazer, porque ele entende que a Bíblia é a palavra de Deus. Ou seja, ele precisa entender qual é o sentido. Ele sabe que não há uma contradição, que ele precisa entender qual é o sentido, por que existiam essas duas coisas. Mas veja, se há aqui a possibilidade de que há um sentido, de que não é uma contradição, e ele vai trabalhar com isso porque ele acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, por que é que ele não pode considerar que haja uma explicação igualmente para a ideia de que o juízo investigativo não conflita com a eficácia do sacrifício de Jesus? Se pode haver uma explicação plausível na Bíblia, e há com certeza, que ela é a palavra de Deus, ela não se contradiz, por que não pode haver na doutrina que os adventistas defendem? Percebe como que o anti-adventista ele julga antes de fazer a análise? Porque o anti-adventista ele não está preocupado com a verdade, ele está preocupado em condenar o adventista. E aqui eu abro aquele parênteses que eu sempre abro, né? Quando eu falo anti-adventista, eu não estou me referindo a qualquer pessoa que tenha críticas ao adventismo, a qualquer pessoa que não seja adventista, não é isso. Eu chamo de anti-adventista uma classe específica de críticos do adventismo. São críticos que eles querem a todo custo falar mal de adventistas e do adventismo, e eles geralmente são mal educados, eles geralmente são muito superficiais, muitas vezes desonestos.
Então é dessa classe que eu tô falando. É uma classe que pensa em adventismo o tempo todo, toda hora, e que tem uma obsessão em criticar adventistas. Então não tô falando de qualquer crítico, ok? Não estou aqui generalizando, tô falando de uma classe muito específica. O anti-adventista, que é uma classe muito específica de críticos do adventismo, ele não está preocupado com a verdade. Ele está preocupado simplesmente em ofender adventistas, em refutar o adventismo. Ponto. E para isso, se ele precisar ser superficial, se ele precisar usar de 2 pesos, 2 medidas, ele vai usar, certo? Ele não quer ter um debate de verdade, ele não quer ter uma discussão de verdade, beleza? Mas feito esse parênteses aqui para mostrar essa incoerência, vamos resolver a questão, né, na Bíblia Sagrada. Por que é que existia o dia da expiação? Né? Vamos trabalhar essa questão. Então vamos lá. O texto bíblico ele vai indicar que o principal objetivo do dia da expiação era purificar o próprio santuário, certo? Então, durante todo o ano, você tinha aqueles pecados sendo perdoados do povo, e simbolicamente era como se aqueles pecados eles ficassem ali depositados no santuário, como se o santuário ele absorvesse todos esses pecados. Então as pessoas foram perdoadas? Foram. Elas foram expiadas dos seus pecados? Foram. Então aquele judeu crente verdadeiro que pecou, mas também pediu perdão durante todo o ano e etc., ele foi perdoado, ele está quite com Deus, está resolvido o problema dele, foi eficaz para isso. Só que esses pecados, simbolicamente, eles ficavam no santuário, certo? Então, no fim do ano, o santuário estava sujo, estava imundo com todos aqueles pecados. Ou seja, o problema do judeu foi resolvido. O problema do santuário, não. Percebe? E aí, por isso existia, principalmente, né, existia esse dia da expiação. O objetivo era limpar o santuário desses pecados que tinham ficado lá o ano inteiro, ok? Então, a primeira lição que a gente precisa tirar daqui é a seguinte: o objetivo do dia da expiação, o Yom Kippur, não era o mesmo objetivo do sacrifício diário. E isso é óbvio, porque se fosse o mesmo objetivo, não precisava existir o dia da expiação. Se Deus deu o dia da expiação, é porque o objetivo dele é diferente do objetivo do sacrifício diário, tá? Então, o sacrifício diário resolvia o problema do indivíduo, certo? E claro, era para todo Israel, então resolvia o problema de todos os indivíduos. O dia da expiação, ele já não era para resolver o problema do indivíduo, certo? O indivíduo já estava quite com Deus, o crente verdadeiro, evidentemente, tá? Não tô falando de todos, né? Mas o crente verdadeiro. O objetivo era resolver o problema do santuário. Então são duas coisas diferentes. Deus resolvia diariamente o problema com os indivíduos. No final do ano, ele resolveu o problema do santuário, que não é o problema dos indivíduos, ok? Então, o sacrifício diário, ele era eficaz? Era eficaz. Ele resolvia o problema do indivíduo? Resolvia. Só que existia um outro problema para ser resolvido. E por isso é que não existe contradição entre uma coisa e outra, ok? Tá entendido até aqui? Agora a gente pula para a questão de qual era o significado disso para aquela época, para aquele contexto, para aqueles judeus, israelitas, tá? E depois a gente vai ver o significado para a nova aliança. Bom, agora a gente precisa usar um pouco de raciocínio lógico. É óbvio que o pecado de judeu, o pecado de qualquer outra pessoa, não é uma entidade material, física, né? Alguma coisa que a gente pega, palpável, e coloca aqui, coloca ali, certo? Então essa ideia de que pequei, aí o pecado foi tirado de mim, aí foi colocado no santuário, e depois vai ser tirado do santuário, isso não é uma realidade material, certo? Então existe aqui uma simbologia. O que significa? Bom, parece razoável que o texto esteja se referindo a uma realidade jurídica. Como assim, Davi? Vamos lá. Quando eu peco, primeiramente eu estou ofendendo a Deus, certo? Porque eu estou pecando contra a lei de Deus. A lei de Deus, ela é uma expressão da vontade de Deus, do caráter de Deus, então eu estou pecando contra Deus. Esse é o grande problema do pecado, eu estou ofendendo a Deus. Quando Deus me perdoa, o que ele está resolvendo é o meu problema individual com ele, certo? Deus me perdoou, então agora eu estou quite com Deus, ok? No entanto, em uma realidade jurídica, você não tem só o problema individual com Deus, porque quando você peca, você afeta tudo ao redor, você afeta toda a criação.
certo? Se você pecou, por exemplo, contra uma pessoa, você está afetando essa pessoa, mas mesmo que não tenha sido contra uma pessoa em específico, o fato de você ser um pecador afeta toda a natureza, todas as pessoas, todos os seres, todos os anjos, tudo que foi criado. A própria Bíblia vai dizer que quando o homem pecou, né, isso afetou toda a criação, e a criação como um todo, ela geme esperando pelo dia em que ela será redimida. Então o pecado ele afetou tudo, certo? O mundo deixou de ser puro. Então quando você comete um pecado, isso não é um problema só com Deus, é primeiramente com Deus, mas é um problema com toda a criação. E se é um problema com toda a criação, inclusive com seres inteligentes, como todas as pessoas, todos os anjos, então é necessário que o problema do seu pecado com essas pessoas seja resolvido com essas pessoas também, ok? Então, em uma realidade jurídica onde você tem outras pessoas, outros seres, estas pessoas elas precisam entender como que foi o seu julgamento, como que você foi perdoado, o que foi que aconteceu ali, certo? A coisa precisa ser resolvida diante dessas pessoas também, para a gente entender melhor. Se na nossa realidade terrena, um juiz ele recebe um criminoso na sua sala, e aí depois o criminoso sai e ele está inocentado. Toda a sociedade ela ia dizer, ué, mas o que foi que aconteceu? Como é que ele foi inocentado, né? O que foi que o juiz fez? Então veja, como este criminoso ele vive em sociedade, então o problema dele não é só com o juiz, ou só com a lei no sentido frio, certo? O problema dele é com toda a sociedade. Então, se ele vai ser inocentado por qualquer razão que seja, isso precisa ser explicitado para toda a sociedade. É por isso que existe um julgamento. É por isso que o julgamento ele é público. É por isso que o julgamento ele é transparente. É para que toda a sociedade entenda o que aconteceu, né? Então, quando o juiz ele toma uma decisão sobre um criminoso, ele primeiro toma na sua mente. Mas não basta ele tomar na mente dele. E não basta ele só avisar a pessoa que foi inocentada. Ó, eu julguei aqui você na minha mente e inocentei você, tá tudo certo. Não, ele precisa formalizar essa decisão em um tribunal. Isso não é uma coisa só de hoje em dia. Isso sempre funcionou no direito, né? No direito antigo era assim, no direito do antigo Oriente Próximo era assim, certo? Tanto que os juízos eles precisavam acontecer em lugares públicos. Geralmente eles aconteciam ali na época de Moisés, por exemplo, eles aconteciam às portas das cidades, para que quem estava passando pudesse ver, pudesse assistir. Uma pessoa, por exemplo, não podia ser acusada sem que houvesse testemunhas, né? Então tinha que ter as testemunhas de acusação, tinha que ser mais que duas, né? Para que houvesse uma menor chance de que uma pessoa estivesse mentindo. Então, os juízos, eles aconteciam com mecanismos de transparência, que eles precisavam ser transparentes, todo mundo precisava entender o que estava acontecendo. Então, um dos objetivos dos juízos era formalizar as decisões, certo? Por isso, eles precisavam ser transparentes. Então, quando a gente entende dentro dessa realidade jurídica, a gente entende que Deus perdoou. Ok, ele resolveu a questão individual. Estamos quites com ele, certo? Agora ele precisa fazer a resolução do caso no sentido formal. Ele tem que formalizar o que aconteceu. E essa realidade jurídica ela faz muito sentido, inclusive, quando a gente lembra que os judeus sempre enxergaram o Yom Kippur, o dia da expiação, como um dia de juízo de Deus sobre toda a nação. Sempre foi enxergado dessa maneira e faz sentido essa interpretação. Porque o que se esperava no Yom Kippur? Se esperava que Deus iria limpar todo o povo, não só o santuário, mas todo o povo, certo? Então havia essa expectativa de limpeza. O mandamento de Deus era que as pessoas ficassem em jejum no dia da expiação, que as pessoas afligissem a sua alma, não no sentido de ficarem tristes, mas no sentido de entenderem que era um momento solene, de entenderem a gravidade do pecado, de entenderem que elas precisam fazer constantemente uma autoavaliação de suas vidas. Então era um momento solene, era um momento de introspecção, né? Era um momento para você entender como que você é pecador, que todo povo é pecador, né? Entender como que aquilo tudo é importante, certo? Então tudo isso tem uma característica de juízo, né? É como se você estivesse em um juízo, o juiz ele vai dar a sentença final e não é hora de você
tratar aquilo como qualquer coisa, é hora de você tratar aquilo como algo sério, ok? Então era visto como um juízo, até hoje é visto como um juízo. Yom Kippur é um juízo divino, ok? Então, dentro dessa perspectiva, faz sentido que o objetivo do Yom Kippur era resolução dos casos em um sentido formal barra coletivo, ok? Então, Deus primeiro resolvia com o indivíduo, ok, tá tudo resolvido. Aí, no final do ano, ele formalizava diante de todas as pessoas. Então, o que que era o santuário repleto desses pecados? Era como se fosse, agora a gente vai sair do símbolo para o literal, era como se fosse o seguinte: o criminoso foi perdoado pelo juiz. Só que o processo, ele precisa ser fechado de maneira formal, ou seja, o juiz ele precisa ir lá no tribunal e dizer: olha, eu perdoei o criminoso tal por causa disso, disso, disso e disso, essa aqui é a minha decisão, todo mundo está vendo, é isso, beleza, formalizei. Agora podemos fechar formalmente o processo, ok? Veja, isso não significa que o criminoso já não estava perdoado. O juiz ele toma a decisão primeiramente em sua mente, mas significa que ele precisava formalizar isso diante dos outros, tá? Isso, obviamente, que eu estou fazendo é uma analogia. As analogias, elas têm suas limitações, tá? Então, a gente não pode esticar essa analogia para tudo quanto é lugar, certo? A analogia, ela tem um objetivo pontual. Então, a ideia aqui não é que, olha, quando eu sou perdoado por Deus, eu só recebo a inocência lá no final. Então, até chegar lá, eu não sou inocente. Não, não é isso, tá? A ideia aqui é necessário haver uma formalização, ponto. Só que a Bíblia ela indica que Deus já te perdoa durante a sua vida, certo? Então você não precisa esperar para que você tenha certeza de que você foi perdoado, que você foi purificado, que você foi limpo. Não, você já resolveu o seu problema com Deus. Deus já te expiou, você já está limpo, você já é justo diante de Deus, você foi justificado. Então não há mais um problema de Deus com você, ele já resolveu. Só que ele vai formalizar lá no futuro aquilo que ele resolveu com você. Então veja, uma vez que a gente torna esse juízo como um juízo de formalização, isso significa que esse juízo ele não vai dizer nada diferente do que já aconteceu no passado. Ele não vai dizer nada de diferente do perdão que você já recebeu de Deus, certo? Então ele já resolveu com você individualmente, o juízo apenas vai formalizar isso. Ele vai dizer, olha, aconteceu assim, assim, assado. Ponto, certo? Então você já recebeu a justificação. A gente recebe essa justificação diante de Deus de maneira antecipada, porque a primeira fase é uma resolução com Deus. A segunda fase não é uma resolução mais nossa com Deus. A segunda fase é uma resolução, entre aspas, com todo o resto das pessoas. Ou seja, todas as pessoas olham para lá e falam: ah, tá, entendi. Ele foi justificado por causa disso e disso e disso. Ele foi perdoado por causa disso e disso e disso. Ah, foi assim que as coisas aconteceram. É por isso que Deus inocentou essa pessoa. Então, levando isso de novo para o sistema levítico. O judeu, crente, verdadeiro, ele passa todo ano cometendo seus pecados, porque ele não é perfeito, ele é um pecador, mas sempre se arrependendo, tentando andar com Deus, né? É um pecador, ele não tem méritos, mas ele se arrepende, pede perdão, e aí o sacrifício diário é suficiente para perdoá-lo, ok? No final do ano, ele não precisa ter medo de que ele não tenha sido perdoado. Se ele é um crente verdadeiro, ele foi perdoado, ele não precisa ter medo disso, né? A expiação o limpou durante todo o ano. Então ele pode ter certeza de que ele foi perdoado e de que ele será aceito por Deus, ok? De que ele já é aceito por Deus, aliás. Mas esse dia da expiação, ele é um dia em que isso que aconteceu com ele durante todo o ano será formalizado diante de toda a congregação, tá? Isso em relação a ele e isso em relação a todos os outros crentes verdadeiros, né? Então é o dia em que todos os crentes verdadeiros eles vão olhar uns para os outros e dizer, olha, foi formalizado o seu processo, foi formalizado o seu processo, foi formalizado o seu processo. Porque quando você é perdoado por Deus, só você conhece esse processo. Você foi perdoado, mas só você conhece. Ninguém está no seu coração, ninguém conhece a sua vida, certo? Você tem as pessoas que moram com você, que estão
próximas de você, mas nem essas conhecem totalmente a sua vida. Só quem conhece totalmente a sua vida é você e Deus. No fim do ano, você tinha a formalização de todos esses casos para todas as pessoas. Então, todos os outros agora poderiam dizer: olha, agora está formalizada a limpeza de todas as pessoas, de todos os pecados, certo? É mais ou menos esse o ponto. E agora a gente pode começar a conversar sobre o que isso significa para hoje, para a nova aliança, o que isso significa para o crente em Jesus Cristo. Então, a gente sabe que tudo que acontecia no sistema levítico, tudo que acontecia no santuário, tudo que tinha a ver com sacrifício, sacerdócio, santuário terreno, refletia, simbolizava, apontava para algo que aconteceria no futuro, para aspectos da redenção de Cristo, etc., para realidades futuras, para realidades superiores. Então a gente precisa entender, tá, então o que é esse dia da expiação para o futuro, né? Algum sentido ele tem para a gente, né? Então, bom, vamos raciocinar um pouquinho. O dia da expiação, a gente já viu, ele não tinha o mesmo objetivo do sacrifício diário, certo? O sacrifício diário perdoava os pecados do indivíduo durante todo o ano, ok? O dia da expiação, ele tinha outro objetivo, que era o objetivo de purificação do santuário, certo? Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender aqui é: o evento futuro, que é apontado por esse dia da expiação, ele não tem o objetivo de resolver o nosso problema de justificação individual, certo? Ele não tem esse objetivo. Este problema ele já é resolvido diariamente no relacionamento com Jesus. Ponto. A gente já tem a justificação em Jesus, a gente já tem a purificação em Jesus. Então, o evento futuro ele não tem o objetivo de resolver essa questão, certo? Segundo ponto, este evento que é simbolizado pelo dia da expiação, ele tem que ser algum evento celeste, alguma coisa que acontece no céu. Por quê? Porque, como a gente já viu, existe um santuário celeste. O santuário terreno, ele foi feito com base nesse santuário celeste, né? Ele segue o modelo do santuário celeste, tá? Aqui na Terra, no lugar santo, você tinha, por exemplo, o incenso contínuo, que era colocado ali, trocado, né, mantido pelo sacerdote todos os dias. A gente já viu que isso tem relação com a intercessão, e Jesus cumpre essa intercessão no céu, né? É um evento pós-sacrifício de Cristo, ele cumpre no céu, né? Então, se ele cumpre essa intercessão no lugar santo do santuário celeste, então deve ter algo que ele faz no lugar santíssimo do santuário celeste, assim como aqui na Terra você tinha o sumo sacerdote que fazia algo no lugar santíssimo, certo? Então aqui ele estaria cumprindo os dois papéis. Ele intercede, tá? Isso é simbolizado pelo que o sacerdote faz no lugar santo, e tem alguma outra coisa que ele vai fazer em algum outro momento no céu, que é simbolizado justamente pelo Yom Kippur, pelo dia da expiação. Então tem que ser algum evento no céu, ok? Um outro ponto importante é, uma vez que o Yom Kippur ele tinha uma característica, ele tinha elementos característicos de um juízo de Deus, e mais que isso, de uma formalização de coisas que Deus já tinha feito, né, inclusive dos perdões que ele já tinha dado, então é razoável dizer que este evento que é simbolizado pelo Yom Kippur seria também um juízo, seria também uma formalização no céu, ok? Daquilo que ele vem fazendo na vida das pessoas, ok? É razoável. Um outro ponto, acho que já seria o quarto ponto, né, se eu não perdi as contas. O Yom Kippur, ele acontecia uma vez por ano no final do ano, depois de vários e vários dias, né, o ano inteiro, de redenção diária, de expiação diária. Então isso parece simbolizar para nós que haverá muitos dias, muitos anos, muitas décadas, muitos séculos de mediação diária de Jesus, de intercessão diária de Jesus, de eficácia diária do sacrifício de Jesus para as pessoas, mas em algum momento, depois de todos esses séculos, depois de todo esse período, você vai ter um julgamento específico, certo? Você vai ter um evento específico, final, ok? Então, assim como um ano ele tinha vários dias dessa eficácia diária do sacrifício de Cristo, e depois você tinha um dia final de juízo, um dia final de purificação, parece que isso está apontando também para um juízo final, um momento em que todas as coisas são
formalizadas. O momento em que todo o perdão que Deus deu ao longo da história para os crentes verdadeiros, ele é formalizado. E aí, dentro dessa perspectiva, inclusive, faz muito sentido o que acontecia ao fim do ritual do dia da expiação. Todos os pecados eram retirados do santuário, todo o povo estava purificado, o sacerdote estava purificado, estava tudo purificado, e esses pecados eles eram retirados de Israel, certo? Então era como se tudo estivesse ali naquele momento limpo, tá todo mundo purificado, tá todo mundo limpo, que é o que vai acontecer justamente depois do juízo final. Depois do juízo final, não há mais pecado. Todo o pecado foi destruído, certo? A gente vai ter a nova terra. Então, cabe aqui muito bem a ideia de que, em algum momento, no fim da história, todos os processos, eles são formalizados como tendo sido fechados. É como se Jesus estivesse falando, olha, esse aqui é um pecador, tal, 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 mas ele realmente creu em mim, ele viveu comigo, ele não merece o céu por suas próprias forças, por seu próprio mérito, mas ele creu verdadeiramente em mim e procurou andar comigo. Então, pelo meu sangue, eu o perdoei, e o purifiquei e o justifiquei diante do Pai, e por isso a graça do Pai o salvou. Então, ele está salvo e justificado por causa disso. Ah, beleza, foi formalizado, ok, fechou o processo. Beleza? Veja, mais uma vez, é algo que já tinha acontecido, mas é formalizado no juízo. O que é interessante dentro dessa perspectiva é que isso resolve questões relacionadas a dúvidas. Então, por exemplo, vamos pegar uma pessoa que aparentemente viveu a vida com Deus. E aí, no fim das contas, se descobre que ela não foi salva. Ué, o que aconteceu? A única forma de saber o que aconteceu é os seres criados podendo ver os registros, porque só Deus sabe o que aconteceu. Mas se os seres criados podem ver os registros, aí que eu me refiro a anjos e posteriormente aos seres humanos, né, que a gente vai participar dessa avaliação dos registros no milênio, tá? Eu posso falar melhor sobre isso em algum outro episódio. Quando a gente pode ver os registros, a gente entende. Então, de repente, olha, esse fulano aqui, ele era um aparente cristão. Mas ele, na verdade, não cria de verdade em Deus, a sua fé era uma fé falsa, ele escondia pecados na sua vida, que eram pecados sistemáticos, ele não se arrependia desses pecados, isso demonstra que a sua fé não era verdadeira, etc, etc. Conclusão, ele não era um cristão verdadeiro, foi condenado. Ah, tá, entendemos. Agora vamos pegar um outro caso, uma pessoa que fez um monte de maldade, que até onde todo mundo sabia não era um cristão e tal, aí quando vê, ó, ele tá salvo. Ué, o que aconteceu com ele? E aí quando a gente vai ver lá nos registros, ele, perto de morrer, ele caiu em si, começou a se arrepender dos seus pecados, se arrependeu verdadeiramente, né? Orou a Deus, creu em Deus de verdade, e se tivesse vivido mais tempo, teria transformado a sua vida, mas não teve esse tempo, morreu antes, mas sua fé era verdadeira, e por isso o sangue de Jesus o salvou e tal, tal, tal. Ah, tá, agora entendemos o que aconteceu, ok? E isso também no caso de pessoas que viveram como aparentes cristãos e foram cristãos verdadeiros de fato, né? Por isso foram salvos, não pelas suas obras, mas pela fé em Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus, né? E etc, etc. Tudo isso é resolvido nessa formalização, nesse processo. E a partir dessa resolução, a partir dessa formalização, você pode ter as sentenças, ou seja, aqueles que foram salvos durante a sua vida vão poder ir para o céu, né? E a gente fica 1000 anos no céu, depois a gente desce, mas enfim, são pessoas que estão salvas, vão participar do reino de Jesus, né? Aqueles que não foram salvos receberão a punição. Isso tudo só pode acontecer depois que há a formalização. Então, por isso que a formalização é importante, por isso que a Bíblia fala sobre juízo final. Existe um juízo final, onde todos os casos são formalizados. Um parênteses rápido que eu posso abrir aqui é sobre se Deus deve satisfação às suas criaturas. E é óbvio que ele não deve. Só que ele é um Deus por natureza transparente. A transparência ela anda lado a lado com a justiça. E há várias passagens na Bíblia que indicam que Deus ele faz com que nós participemos do seu juízo, faz com que nós participemos das suas
decisões no sentido de saber por que que ele decidiu, de saber como é que ele fez as coisas, né. Então, por exemplo, lá em Amós, no capítulo 3, verso 7, diz que ele não faria nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ele precisa? Não, mas ele faz questão de que as coisas elas fiquem transparentes, elas fiquem claras para as pessoas, né. Lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 5, ele vai dizer, por exemplo, que aquele que for salvo, né, eu estou parafraseando, Jesus vai confessar o seu nome diante do Pai e dos anjos. Então ele inclui aqui os anjos, né, como se estivesse dizendo assim: é importante para mim eu dizer aos anjos quem foi salvo, quem não foi salvo, por que que foi salvo. Então eu vou confessar diante dos anjos, né. Então ele faz os anjos participarem da questão, né, é interessante isso. Você também tem passagens que falam, por exemplo, lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 6, né, que vão dizer que a gente vai participar do julgamento até mesmo dos anjos, né, então o ser humano também participa do julgamento. Tem várias passagens que falam sobre, esse julgamento escatológico que a gente vai participar, né, que é o julgamento que a gente faz no milênio, eu vou falar sobre isso em uma outra ocasião, certo? Então em toda a Bíblia você tem Deus dizendo que ele quer ser transparente, que ele quer que as suas criaturas saibam das coisas, participem das coisas, vejam o quanto ele é justo. Ele convida todas as suas criaturas para participar. E isso faz sentido com o que a gente está vendo até aqui. A ideia de formalização, a ideia de que o pecado afeta todos e, portanto, tudo tem que ser feito de maneira transparente, tem que ser formalizado para todo mundo. É assim que Deus age. Ele é justo, ele é transparente, é por isso que ele faz um processo totalmente transparente, ok? E talvez aqui você esteja fazendo a seguinte pergunta: mas Davi, o Yom Kippur, o dia da expiação, ele não poderia ser a própria ascensão de Jesus ao céu? Então, quando ele ascende ao céu, isso já cumpre o Yom Kippur? E não parece ser o caso. Em primeiro lugar, por quê? Claramente você tem o sacrifício diariamente, você tem a queima de incenso diariamente, você tem a mediação do santuário no lugar santo diariamente, e tudo isso simbolizava coisas como a eficácia diária do sacrifício de Jesus, a intercessão diária de Jesus no santuário, ok? Só que depois disso você vai ter o Yom Kippur, que é um dia só, certo? Depois de todos esses dias, aí você tem o Yom Kippur, que é um dia só. Então isso sugere, essa estrutura sugere que você tem toda a história do cristianismo, onde você vai ter essa eficácia diária do sacrifício de Jesus, onde você vai ter essa intercessão diária de Jesus no céu, no lugar santo, mas apenas no final dessa história, depois de bastante tempo, é que você tem o evento que é simbolizado pelo Yom Kippur. Então ele dá a impressão de que é algo que não está acontecendo concomitantemente com a eficácia do sacrifício diário durante toda a história. É algo que só vai acontecer no fim da história. Essa é a impressão que dá esse sistema, certo? Então, se fosse a ascensão, o evento do qual a gente está falando, a gente teria uma certa confusão, porque você teria Jesus intercedendo todos os dias desde o início, né, desde quando ele ascendeu ao céu, intercedendo por nós, a eficácia diária desde o início, mas também desde o início o Yom Kippur. Tudo junto, tudo simultaneamente. Não parece ser isso que o sistema indica. O sistema parece colocar o Yom Kippur para o final da história. Ou seja, ele é um símbolo mais adequado para o juízo final. Outro ponto é que, aparentemente, esse sistema onde você tinha as funções do sacerdote no lugar santo, que era diário, e as funções do sumo sacerdote no lugar santíssimo, que era anual, aparentemente isso está destacando duas fases distintas do ministério de Jesus no santuário celeste, né? Então, esse modelo ele dá essa impressão, ou seja, Jesus em algum momento ele está apenas na fase de intercessão diária, em algum momento ele inicia a segunda fase, certo? E óbvio, quando se inicia a segunda fase, a primeira fase ela continua funcionando. Jesus continua intercedendo, Jesus continua mediando, o seu sacrifício continua nessa segunda fase funcionando de maneira eficaz todos os dias, o tempo todo. Mas aí se inicia uma segunda fase, ou seja, você tem duas fases distintas. Essas duas fases elas só vão se sobrepor em algum momento muito próximo do fim dos tempos. Elas não se sobrepõem ao mesmo tempo desde o início, certo? Parece ser esse o sentido. Se houvesse essa sobreposição desde o início, então faria mais sentido que o modelo tipológico fosse o seguinte: todos os dias tem
o sacrifício diário e todos os dias tem o Yom Kippur, todos os dias tem o dia da expiação. Mas não, o dia da expiação era só no fim do ano, certo? Isso parece sugerir um evento específico no fim da história. Outro ponto importante é que se o dia da expiação tivesse acontecido no momento da ascensão, ou estivesse acontecendo desde o momento da ascensão, isso seria muito esquisito, porque veja, você tem pessoas nascendo desde lá, você tem pessoas se convertendo desde lá. Então você teria um santuário que é purificado hoje, então vamos lá, no dia da ascensão Jesus purificou. Só que amanhã continua entrando sujeira nesse santuário. E é estranho, porque o modelo, ele parece indicar que quando você tem o Yom Kippur, tudo é zerado em algum momento. É claro, os pecados continuam, claro, no dia seguinte continua um outro ano, né? Mas a ideia é, dentro de um ano, você vai ter todos os pecados sendo cometidos ao longo dos dias, né? Esses pecados sendo perdoados no sentido individual, e no fim do ano, todos esses pecados que estavam no santuário, eles são limpos, e aí acabou. E aí você tem ali um momento em que não há mais sujeira, certo? No entanto, se a gente transporta isso para uma realidade em que o dia da expiação está acontecendo desde a ascensão, ou ele aconteceu na ascensão, você não tem um momento em que você tem a limpeza desse santuário. Você não tem um ciclo que se fecha em que se diz assim, ó, agora o santuário está totalmente limpo, né? Porque a história continua. Faz muito mais sentido você entender que essa limpeza do santuário, ela se refere ao fim dos tempos, né? Ao juízo final. Porque aí quando termina o juízo final, efetivamente o santuário está limpo e ele está limpo para sempre, porque é o juízo final, né? A partir dali você tem a condenação dos ímpios, você tem o reino sendo herdado pelos justos e acabou, não tem mais pecado depois dali, certo? Então faz mais sentido você colocar isso para o final da história, ou seja, um ano representaria toda a história cristã, onde você tem o sacrifício de Cristo valendo todos os dias, diariamente, e no fim você tem o juízo final, certo? Então não faz muito sentido esse evento ser a ascensão de Jesus, tá? Até porque também não tem uma relação com a purificação do santuário. Por que que a ascensão de Jesus seria a purificação do santuário? O que é que está sendo purificado lá, certo? A purificação, ela é um símbolo, ela precisa representar alguma coisa. O que que é que está representando? Os processos, eles estão sendo finalizados ali? Não parece ser o caso, porque ainda vai haver o juízo final no fim dos tempos. E é lá que acontece a finalização dos processos, é lá que acontece a formalização de todos os casos. Então, o que que isso significaria? Fica meio confuso, não faz muito sentido, tá? Então, a ascensão, ela não é representada pelo Yom Kippur. Inclusive, tem um ponto que reforça essa ideia do Yom Kippur como sendo uma representação, um símbolo, um tipo do juízo final, que são as 7 festas de Israel. Isso aqui é bastante interessante, eu vou trazer de maneira detalhada em algum episódio, que eu não vou ter tempo de falar de maneira profunda aqui, tá? Mas se você for pegar as 7 festas de Israel, olha que coisa interessante. A primeira festa era a Páscoa. Ela representa a morte de Cristo, isso está bem claro no Novo Testamento. Depois você tinha os pães asmos, que pode ser uma representação futura do corpo morto de Cristo, né? Depois dos pães asmos, você tinha a festa das primícias, que pode ser uma representação da ressurreição de Cristo, né? Paulo, ele fala de Cristo como as primícias dos que dormem, ok? Depois disso você tinha o Pentecostes. O Pentecostes é interessante porque existe uma tradição baseada em textos bíblicos, né? Uma tradição judaica, de que foi num dia de Pentecostes que o povo recebeu a lei de Deus. E é exatamente no Pentecostes que você tem o recebimento do Espírito Santo, certo? E existe uma conexão entre lei de Deus e Espírito Santo. No Antigo Testamento tem muitas profecias. Eu vou tratar disso também no episódio para falar das 7 festas de Israel. Então seria aqui uma representação da descida do Espírito Santo, o que faz com que a lei seja colocada no coração das pessoas. Olha que coisa interessante, né? Aí depois disso, você tinha mais 3 festas ou 3 solenidades. A festa das trombetas, que era uma festa que anunciava o ano novo, que anunciava também a próxima festa que iria chegar, a próxima solenidade, que era justamente o dia da expiação. Então você tinha trombetas, depois você tinha expiação e por fim você tinha a festa dos tabernáculos, tá? O que que essas festas parecem significar? Bom, as trombetas parecem ser o anúncio do juízo final, certo? Então é o anúncio pra gente da volta de Jesus. Aí você tem o Yom Kippur, que seria o juízo final, certo? E aí quando você tem o juízo final, entre o juízo final
e a volta de Jesus, você teria a festa dos tabernáculos, que simbolizava o quê? Quando o povo estava ali no deserto, em cabanas, esperando herdar Canaã, né? E de igual maneira, quando você tiver esse juízo final, entre o juízo final e o retorno de Jesus, você tem, evidentemente, esse pequeno tempo em que a gente aguarda o retorno de Jesus. A gente está ali em cabanas, entre aspas, esperando para nós entrarmos na Canaã celestial, certo? Então, faz sentido pelo calendário, certo? Parece que essas festas, elas demonstram esses pontos do plano da redenção. Mas eu vou falar disso melhor em um próximo episódio. A ideia aqui é só dizer que o Yom Kippur, ele é uma das festas que está bem no finzinho da história, tá? E se você é mais atento, você percebeu que eu coloquei aqui esse juízo final como acontecendo um pouco antes da gente herdar a Canaã celestial. Por que eu coloquei dessa forma? Preste atenção. Esse juízo final, ele formaliza todas as questões. O que significa que, quando ele termina, a gente já tem as sentenças prontas para poder dar. Então, se Jesus vai voltar, e quando ele voltar, ele vai dar as sentenças, ou seja, aqueles que são salvos, eles vão herdar o reino, e aqueles que são ímpios, eles vão ser condenados, então é necessário que esse juízo aconteça antes da volta de Jesus. Porque quando ele volta, já está tudo resolvido, ele só dá as sentenças, certo? Então, pela lógica, esse juízo ele precisa começar um pouco antes de Jesus voltar no céu, e quando ele termina, então Jesus, ele volta para nos buscar e dar as sentenças, certo? Eu já falei sobre isso quando eu expliquei Daniel 7, em que é exatamente isso o que acontece, tá? Então parece que esse é um ensino consistente na Bíblia Sagrada. Existe um juízo, esse juízo formaliza todas as questões. Quando todas as questões são formalizadas, aí sim Jesus pode voltar. Olha como é que as coisas se encaixam direitinho. E essa, inclusive, é uma das muitas bases que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem para dizer que, em algum momento específico da história, esse juízo se iniciou. E as profecias de Daniel 7 e Daniel 8, elas mostram a partir da previsão de vários eventos históricos e a partir de datas, né, são colocadas ali datas, profecias numéricas, quando é exatamente que este juízo celeste pré-advento iniciaria no céu. Então a gente consegue chegar a este momento, quando foi que começou na história o juízo celeste pré-advento. Um spoiler, os adventistas entendem que aconteceu em 1844, eu não vou falar dessa data neste episódio, mas sim, através de Daniel 7, Daniel 8, Daniel 12, de várias passagens da Bíblia Sagrada, você extrai dados que apontam, e apontam de uma maneira bastante sólida, para que em 1844 tenha ocorrido no céu um evento que é um juízo celeste pré-advento, tá? Descrito em Daniel 7, dos versos 9 a 14, que é também a purificação do santuário, tá ali em Daniel capítulo 8, dos versos 9 a 14, tá? Então essa é a base para isso aqui, não vou falar neste episódio de maneira detalhada sobre isso, mas é a base e é consistente com o ensino de toda a Bíblia, incluindo o que a gente acabou de ver aqui sobre o raciocínio lógico aplicado à ideia de Yom Kippur no Antigo Testamento. E aí, para finalizar, eu acho que tem alguns pequenos mitos que a gente pode também desfazer aqui. Um dos mitos é que os adventistas acreditam que Jesus só entrou no Santo dos Santos em 1844, que seria o início desse evento que é apontado pelo Yom Kippur, né, que é o juízo. E na verdade não é isso que os adventistas ensinam. Os pioneiros adventistas, eles já defendiam, na época de Ellen White, a própria Ellen White também defendia isso, que quando Jesus ascende ao céu, ele entra no Santo dos Santos. Para que ele entra lá? Ele não entra para fazer o Yom Kippur, ele entra para inaugurar o santuário ou ungir o santuário, tá? Isso é uma tipologia que existe no Antigo Testamento. Antes de se iniciar o santuário, os serviços do santuário, Moisés inaugurou o santuário e ele fez a unção de todos os objetos do santuário, inclusive os objetos do lugar santíssimo, tá? E aí depois se começou o serviço do santuário, certo? E aí em Daniel 9, se você pegar ali dos versos 20 a 27, uma das coisas que o Messias faz é ungir o Santo dos Santos. Então isso é uma referência ao que Moisés fez, certo? Então quando Jesus sobe aos céus, ele entra no Santo dos Santos e ele unge o Santo dos Santos, que é uma referência a iniciar, né, a inaugurar o santuário, certo? Então aquela cena de Jesus sentado à destra do Pai, é isso,
é ele entrando e ungindo o Santo dos Santos. Toda essa linguagem é simbólica, evidentemente, mas a profecia se cumpre aí. Então, não, Jesus ele não foi entrar só em 1844, ele entrou logo na ascensão, certo? Só que o texto bíblico em nenhum lugar vai dizer que na ascensão ele cumpriu o dia da expiação. Nenhum lugar diz isso, certo? Isso não existe, isso é uma inferência dos teólogos, mas nenhum lugar do Novo Testamento diz isso. E aí, do ponto de vista dos pioneiros adventistas, Jesus ele faz essa unção, depois ele se retira para o lugar santo, onde ele vai ficar fazendo ali a intercessão diária, e aí só em 1844 que ele entra para iniciar o evento que é apontado pelo dia da expiação, né? Que é esse juízo investigativo, que eu gosto de chamar de juízo pré-advento, tá? E aí muitas pessoas criticam, dizendo: "Ah, então Jesus, durante todo esse tempo, ele ficou preso do lado de fora, né, do Santo dos Santos, fora da presença do Pai, ele só pôde entrar em 1844". Isso também é uma visão muito superficial, porque a ênfase não é que Jesus só entrou de novo, no Santo dos Santos em 1844. A ênfase é que ele só entrou de novo no Santo dos Santos em 1844 para fazer esse evento que era representado, que era simbolizado pelo dia da expiação. Não significa que ele não pode ter entrado outras vezes anteriormente. Ele tinha livre acesso ao Pai, porque diferentemente de um sumo sacerdote terreno que não tinha livre acesso a Deus, e é por isso que existiu uma divisão, né? Jesus tem livre acesso ao Pai. Então ele poderia entrar e sair do Santo dos Santos o tempo todo, a todo momento, pelo motivo que ele quisesse. Então a ideia é que ele só entrou no Santo dos Santos para fazer esse evento representado pelo dia da expiação em 1844. Eu estou usando aqui essa data, eu não expliquei essa data, isso aí fica para um outro vídeo, né? Mas essa é a ideia, tá? Então, sim, ele pode ter acesso livre, ok? E, inclusive, justamente por entender que Jesus tinha acesso livre, diferentemente de um sumo sacerdote terreno, muitos teólogos adventistas têm trabalhado com uma outra interpretação, na interpretação de que não há no santuário celeste um véu de separação, esse véu seria uma coisa só do santuário terreno, justamente porque aqui é necessário, né? Aqui era necessário, no céu não é, né? E não havendo este véu, então você estar no Santo dos Santos ou no lugar santo, no céu, é praticamente a mesma coisa, porque é o mesmo lugar. Então Jesus ele teria acesso direto ao Pai, certo? E aí no caso, o lugar santo e o lugar santíssimo seriam muito mais símbolos de fases diferentes do que propriamente de lugares diferentes. Então estaria no mesmo local com o Pai e você teria o lugar santo terreno simbolizando uma primeira fase, que é a fase em que Jesus só intercede por nós, e o lugar santíssimo simbolizando uma segunda fase, que é a fase em que ele inicia esse juízo pré-advento, né? Que é a fase inicial do juízo final. Então, resumindo, não tem nenhum problema dizer que Jesus subiu ao Santo dos Santos e esteve nos Santos dos Santos. Isso aí não fere nada do que a gente ensina em relação ao juízo pré-advento, tá? E se ferisse, no máximo, ia mostrar que a nossa interpretação está incorreta, e não que o Yom Kippur não aponta para esse juízo, certo? São duas coisas diferentes. Um outro mito que a gente poderia fazer aqui é a ideia de que, como Jesus entrou no santuário de uma vez por todas, né, o que diz lá em Hebreus, então não se poderia dizer que depois ele saiu do Santo dos Santos para depois voltar de novo e fazer o chamado dia da expiação. Mas isso é uma interpretação muito errada do que os textos querem dizer. O que Hebreus quer dizer quando afirma que Jesus entrou de uma vez por todas, não é que ele entrou e agora ele não pode sair, porque senão ele vai entrar de novo e aí não vai ser mais uma vez por todas. Não. Ali se está falando sobre como ele não precisava apresentar sacrifício dia após dia e ano após ano, como acontecia aqui na Terra. Então, ele apresentou o seu próprio sacrifício uma vez por todas. Ele morreu aqui na Terra. Quando ele entra no santuário, ele apresenta o seu sacrifício de uma vez por todas. Ponto. Ele não precisa mais apresentar esse sacrifício. Tudo que ele vai fazer depois disso é baseado nesse único sacrifício que ele apresentou. Então, nesse sentido, ele entrou uma vez por todas, é isso que o texto quer dizer, tá? Ele não está falando sobre limitações geográficas de Jesus, porque ele entrou e agora ele não pode sair, porque senão ele não pode entrar de novo. Pelo amor de Deus, não é isso que se quer dizer. Assim como
Quando diz que Jesus está à destra do Pai, é óbvio que não se quer dizer que ele está ali preso à destra do Pai, ele não pode levantar, e ele nunca levantou, porque senão ele não estará à destra do Pai. É óbvio que o texto está querendo dizer que Jesus ele tem uma posição de autoridade, que é a posição de quem está à destra do Pai, né? Que era o que essa expressão significava no mundo antigo. Então a gente tem que interpretar a Bíblia Sagrada de uma maneira mais sábia, mais sensata, tá? Esses literalismos, eles não fazem muito sentido, né? Nem do ponto de vista de determinados adventistas, que podem ter essa visão mais fechada, nem do ponto de vista de quem está de fora, certo? A gente precisa ser mais sensato na interpretação da Bíblia Sagrada e entender quais são os pontos centrais do ensino bíblico, e não ficar pensando em minúcias que no fim das contas não é o que o ensino bíblico está querendo ensinar. Enfim, eu acredito que com essas explicações eu fechei tudo o que precisava falar sobre esse tema em específico, e o tema central, né, do episódio, a gente faz o resumo aqui para poder finalizar, que é a expiação feita por Jesus na cruz. Ela é insuficiente? O seu sangue derramado na cruz, ele é insuficiente? Quando a gente pede perdão, esse sangue ele não nos purifica? A gente precisa esperar alguma coisa para a gente ser perdoado diante do Pai, justificado diante do Pai, salvo diante do Pai? E a resposta, evidentemente, é não. Quando a gente é um verdadeiro cristão e a gente vive com Cristo e a gente pede perdão pelos nossos pecados, o sangue dele é absolutamente suficiente para nos perdoar, para nos purificar, para nos expiar, para nos salvar. O sangue de Jesus nos perdoa. Então isso acontece durante a nossa vida, ok? A gente não precisa esperar nada. E é por isso que a gente pode sim ter certeza da nossa salvação. Se você está em Cristo, você pode ter certeza da sua salvação. A não ser, claro, que você venha apostatar depois, né? Mas se você está em Cristo hoje, você pode ter certeza da sua salvação. Se você morre em Cristo hoje, você pode ter certeza da sua salvação, certo? É por isso que a doutrina adventista do sétimo dia, ela vai dizer explicitamente que em Cristo, está na nossa declaração de crenças fundamentais, em Cristo nós podemos ter certeza da nossa salvação hoje e no juízo, certo? Então, a ideia de que vai haver um juízo celeste pré-advento, né, que é o juízo investigativo, ela não conflita com essa verdade, porque o juízo celeste pré-advento, ele é para formalização, ele é um juízo de transparência, ele não é um juízo para resolver o seu problema com Deus. O seu problema com Deus já foi resolvido durante a sua vida, certo? Então ele é para resolver outra coisa, assim como o dia da expiação no sistema levítico, ele era para resolver outra questão, certo? Então uma coisa não conflita com a outra, certo? A cruz de Cristo é suficiente. Se você está em Cristo Jesus, você pode se sentir salvo, você pode se sentir purificado, você pode se sentir justificado, certo? Não precisa esperar o juízo pré-advento para isso. Pelo contrário, o juízo pré-advento, ele apenas confirma aquilo que você já sabe hoje, que você está justificado, purificado e salvo em Jesus Cristo, ok? Então, o juízo, ele não bota medo em quem é um crente verdadeiro, tá? O juízo, ele só bota medo em quem não é um crente verdadeiro, em quem é uma pessoa que não está em Cristo Jesus de verdade. Aí bota medo mesmo, né? Mas para quem é um crente verdadeiro, o juízo é uma coisa boa. Ele apenas formaliza algo que já aconteceu na sua vida e você já está vivendo todos os dias, ok? Muito bem, eu vou ficando por aqui, espero que o ouvinte, o espectador tenha apreciado este episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.